andar nos teus caminhos de acordo com a tua vontade. Sim. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 67. Salmo de número 67. À medida que você encontrar o texto, peço para que você coloque-se de pé. Salmo 67. Salmo de número 67. Vamos fazer a leitura em conjunto deste salmo. Vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse é o nosso clamor, o nosso pedido, não só neste dia. Vamos cantar o hino de número 147, Vencendo, Vem Jesus. E à medida que louvarmos ao Senhor com este hino, aqueles irmãos que vieram preparados para devolver dízimos e ofertas, poderão devolvê-lo, à medida que louvarmos ao Senhor com este hino. Nós vamos ter que cantar a capela. Nossa irmã Cisínia está viajando, ela que normalmente toca pela manhã, mas temos as nossas vozes para juntos louvarmos ao Senhor. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Podem sentar. Nós vamos orar mais uma vez. Nesta manhã está conosco o reverendo Renê, pastor do nosso presbitério e pastor há quantos anos? 19 anos, minha cabeça está Belmonte.
a Igreja Presbiteriana no bairro Nazaré, porque Belmonte é congregação da Igreja Presbiteriana ali do bairro Nazaré. Então, o reverendo Renê está conosco nessa manhã. Por favor, meu querido, chega para cá, para poder, nesta manhã, expor a palavra de Deus. Nós vamos orar e também agradecendo a Deus os dízimos e ofertas. Senhor, mais uma vez nós te bendizemos e nós te louvamos, porque tu és digno de receber a honra, glória, o louvor, como temos no livro do Apocalipse, receber pelos séculos dos séculos. E nós queremos nesta manhã, uma vez mais, Senhor, bendizer, louvar, magnificar, adorar o teu nome. Te agradecemos pela provisão que temos recebido do Senhor como trabalho, como benefício de uma aposentadoria ou outro benefício que, como fruto da graça do Senhor e do trabalho, o Senhor tem nos dado a provisão, o sustento, a manutenção diária. Te agradecemos pela devolução dos dízimos e ofertas. E de uma forma, Senhor, também queremos nos colocar diante de Ti na mediação do nosso bondoso, amado, Redentor e Salvador Jesus, para colocar a vida do Teu servo, reverendo Renê, pedindo que o Senhor possa usá-lo nesta manhã na exposição da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa iluminar a sua mente, o seu coração, e com graça a palavra do Senhor possa ser exposta nesta manhã aqui, e que o Senhor edifique a Tua igreja e cumpra os Teus propósitos aqui nesta manhã. Nós te louvamos mais uma vez e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é sempre bom voltar à Sexta Igreja. E, na verdade, eu vim para dar uma pequena mãozinha lá na classe do Zé Antônio, do doutor Idail. E aí alguém disse lá embaixo, para justificar o café, eu deveria também pregar. Pagar o café. Recentemente nós desenvolvemos lá em Nazaré uma série de pregações no livro de Atos, na verdade em todo o livro de Atos, começando em janeiro de 2014 e terminando em dezembro de 2016. Vamos pregando tranquilamente em todo o livro de Atos, e aí nós vamos cobrir um trecho desse livro hoje. Vamos abrir a palavra de Deus lá no capítulo 1, versos 6 a 11, Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11, nós temos aqui, na verdade, todo o livro de Atos tem uma perspectiva bastante missionária. Recentemente nós somos grandemente impactados, abençoados, em nossa primeira conferência missionária, Celeiro Promício, realizada pelo nosso seminário RDNE. Fomos muito impactados. Eu sempre amei, aliás, de uns anos para cá, tenho amado muito essa visão missionária e procurado envolver a nossa igreja, tanto sede quanto congregação, nessa visão missionária. Então, particularmente, eu me senti bastante impactado, fui muito abençoado com a nossa conferência ocorrida recentemente lá em nossa casa de profetas, no seminário RDNE. Vamos então abrir a palavra. Eu vou ler os versos pares e gostaria que os irmãos alternassem comigo, lendo os ímpares. Atos capítulo 1, versos 6 a 11. Então nós temos: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Meus irmãos, Deus um dia escolheu um povo para si. Eu diria, talvez não tão institucionalizadamente falando, mas semi. Deus escolhe Abraão, nós vemos essa narrativa lá em Gênesis 12, depois Deus reforça este chamado lá em Gênesis 17. Em Gênesis 12 nós temos, "Se tu", uma bênção. Lá em 17 nós temos, "Anda na minha presença e ser perfeito, e de ti eu farei uma grande nação. E em ti, Abraão, serão abençoadas, serão benditas todas as nações da terra, todos os povos da terra." Observem bem a vocação missionária para todo mundo. Eu chamo você, vou constituir de você um povo, uma igreja, e de ti eu farei uma grande nação. Eu falo semi-institucionalizada, porque mais tarde, com a retirada do povo de Israel do Egito, lá no meio do deserto, Deus institui o tabernáculo. A religião, mais ou menos institucionalizada, começa ali com a instituição do tabernáculo. Então Deus chama Abraão para ser uma testemunha, não somente para o seu povo, mas para todos os povos da terra, para todas as nações. Mais tarde nós vamos deparar com Isaías, que é um profeta missionário. Aliás, é difícil dizer qual profeta não era missionário. Qual profeta da parte de Deus não contemplava todas as nações? É difícil a gente não ver isso, né, nas Escrituras. Isaías, lá no capítulo 43, ele diz: "Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, o meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vós sois minhas testemunhas." Óbvio, vós sois minhas testemunhas nas asas do Messias. Vós sois minhas testemunhas nas asas do grande judeu. O grande judeu ao qual, ou seja, do qual as pessoas segurariam em suas vestes, né, como diz lá o livro de Zacarias. Meus irmãos, Israel, em sua maioria, não entendeu essa sua vocação para o mundo inteiro. Em sua maioria, o povo de Israel não entendeu essa vocação de que Deus lhe queria chamar para abençoá-lo e para ser uma bênção em todos os lugares da terra. Deus queria que o seu povo o tornasse conhecido. Deus chama um povo peculiarmente seu, exclusivamente seu, abençoando para que esse povo também abençoasse. Como foi lido aqui nessa manhã, nós temos no Salmo 67, um povo abençoado também para abençoar. E aí, que eles deveriam ser testemunho do nome de Deus, não somente dentro da sua pátria, mas também entre todas as nações da terra. E essa barreira anti-gentílica, meus irmãos, sempre foi muito grande em Israel. Nos dias de Jesus, mais acentuadamente, nós podemos ver esse preconceito em relação aos gentios, em relação a outros povos que não eram de Israel. E quantas vezes Deus teve que levar o seu povo cativo para ser uma bênção em outras nações e divulgar o seu nome em outros lugares, como por exemplo para a Síria, Babilônia, 70 anos, Deus leva o seu povo para fora de Israel, como que um prenúncio de que missões, na visão de Deus, são para todos os povos da terra, para que o Messias, o Redentor, a promessa, sejam conhecidos entre todos os povos. Nós temos aqui no livro de Atos, eu chamo este livro de Atos de Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito e por meio da sua igreja. Atos de Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito e por meio de sua igreja.
eu creio que é um tema dominante, esse tema missionário aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a obra de Cristo sendo levada a todos os lugares da terra, através do seu Santo Espírito, por intermédio, então, da sua igreja. E aí Jesus é o cumprimento de toda a profecia veterotestamentária, tudo aponta para o Messias, e não somente aponta para o Messias, mas para a sua obra entre todos os povos. O Messias não veio apenas para os seus. Aliás, João até diz que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E ele está cumprindo a sua obra hoje, através do seu Santo Espírito que enviara, e através de suas testemunhas, que na verdade são uma expressão através da igreja. Nós já tomamos conhecimento, se você observar os primeiros versos do livro de Atos aqui, nós vemos aqui um alento maravilhoso para a igreja fazer missões, cumprir a sua missão. Nos primeiros versículos deste livro de Atos, nós vemos a presença ressurreta de Cristo. Jesus ressuscita, fica 40 dias com os seus discípulos, ensinando-lhes um tantão de coisas. Eu queria fazer parte daquela escola, eu fico imaginando o que Jesus não deve ter ensinado aos seus discípulos durante 40 dias, trazendo-lhes as escrituras todas do Velho Testamento, as quais apontavam para ele, 40 dias. A promessa do Espírito Santo é cumprida, Jesus envia o Espírito Santo, 10 dias depois dele ser assunto aos céus, e a sua ascensão aponta uma obra totalmente consumada. Nós vemos os estados do Redentor, tanto de humilhação quanto de exaltação, completados. Agora vocês podem ir, o Espírito Santo é enviado, a obra está pronta, vocês precisam ser minhas testemunhas. Aí eu chamo esse bloco de parágrafo aqui do nosso texto, de 6 até 11, de testemunhas de Cristo até os confins da terra. Testemunhas de Cristo até os confins da terra. Em primeiro lugar, no verso 6, meus irmãos, nós vamos ver que as testemunhas de Cristo não são mais nacionalistas. Eu coloco aqui nacionalistas entre aspas. Chega de egoísmo, chega de exclusivismo, chega daquela ideia tacanha, mesquinha, de que a bênção é somente nacionalista, a bênção é somente para Israel. Israel precisava compreender e voltar aos profetas. Os apóstolos tinham agora uma missão muito grande de explicar também as escrituras do Velho Testamento para todo o povo. O que Jesus fizera durante aqueles 40 dias, agora os seus discípulos deveriam reproduzir isso e dizer quem é o Messias, para o qual todas aquelas profecias do Velho Testamento apontavam, meus irmãos. E quantas vezes nós vemos nos Salmos, os profetas, todos eles falam do Redentor, os Salmos falam da bênção que Deus mandaria para todos os gentios, o tempo inteiro os Salmos proclamam isso. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vamos ver uma multidão de povos, línguas, nações, diante do Cordeiro, naquele dia final, quando o Senhor Jesus irromper e voltar da sua glória. Quando os discípulos perguntam, nesse tempo, alguns comentaristas olham para essa expressão, nesse tempo, e alguns comentaristas dizem que aqueles discípulos estavam sendo presunçosos naquele momento, como se já soubessem a resposta. É nesse tempo agora que o Senhor vai restaurar aqui o nosso povo. E Jesus lhes disse que isso fora reservado para a exclusiva autoridade do Pai. No verso 6, meus irmãos, deste texto que nós lemos, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures a Israel? O Senhor vai restaurar a Israel dos vários julgos, entre eles o principal, né? O Senhor vai nos livrar agora do jugo romano? Talvez egoísmo, pensando em si mesmos, em si mesmados quanto à bênção de Deus, quanto à bênção do prometido Jesus. E aí o verso 7, nós temos assim, meus irmãos, respondeu-lhes, não vos compete conhecer cronos, tempos ou épocas, kairos, que aí completa o texto, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O tempo de Deus é o melhor, o tempo de Deus é a medida exata, é o momento oportuno,
e não compete vocês se preocuparem com essas coisas aqui agora. Isso Deus, o Pai, reservou para a sua exclusiva autoridade. Eu fico triste quando vejo essas seitas, e algumas delas saíram de um meio mais conservador, da fé mais conservadora. É interessante como essas seitas, quase todas aí chamadas paracristãs, marcam a vinda de Jesus Cristo. Os adventistas fizeram isso muitas vezes, os testemunhos de Jeová também muitas vezes o fizeram. É uma afronta à palavra de Deus, é uma afronta à palavra do Senhor Jesus aqui nesse texto. O que Jesus está querendo dizer, meus irmãos, que entre o Pentecoste e a segunda vinda de Jesus, esse tempo deve ser preenchido com a obra missionária. Não há tempo a perder, o fim já chegou. Esse é o fim, e nós precisamos aproveitar todas as oportunidades do Pentecoste até a parousia para pregarmos o Evangelho e levar o Evangelho a todas as nações da terra. Quando eu observo esse texto aqui, e eu estava pregando na igreja lá em Nazaré, eu disse para a igreja que creio que Deus me perdoou por um grande tempo. Eu não tive essa visão missionária, eu pensei num ministério muito local, muito localizado, meus irmãos. Eu criticava muito o movimento missionário, criticava muito aqueles que falavam demasiadamente missões, eu achava que aquilo era uma idolatria, e eu fiquei pensando, imagine se a nossa igreja, isso eu disse para a nossa igreja lá no bairro Nazaré, se a nossa igreja não tivesse nenhum envolvimento missionário, e pensasse apenas em si mesma, meus irmãos, ela seria medíocre, ela estaria se opondo à visão missionária, além-mar. Eu fico imaginando quantas igrejas poderiam ser menos politizadas, ou politizadas coisa alguma, meus irmãos, se elas pensassem mais nessa visão missionária para todo mundo, e não pensassem em si mesma, ou somente em si mesma, meus irmãos. Nós vemos aqui as testemunhas de Cristo até os confins da terra, não devem ser mais nacionalistas. Deus tem um povo agora constituído de judeus e gentios, crentes nas promessas, crentes em Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar novamente, veio porque era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a gente caminha um pouco mais aqui no verso 8, nós vamos ver que as testemunhas de Cristo até os confins da terra são impactadas pelo poder do Espírito Santo. Mas diz aqui a palavra de Deus, tem uma adversativa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, diz aqui a palavra, em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. As testemunhas de Cristo não são mais nacionalistas, exclusivistas, elas também, diz aqui a palavra de Deus, são impactadas pelo poder do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse que nessa manhã, num detalhe que chamou aqui a minha atenção, quanto ao poder do Espírito Santo. É importante nós associarmos aqui o poder do Espírito Santo que é legado à igreja quando esta obedece à visão de Deus. Atos 1:8 está mais ou menos reproduzindo o que Jesus dissera, que está registrado lá em Mateus 28, de 18 até 20, parte disso tem: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, nós temos o poder do Espírito Santo aqui, delegado à igreja, disponível à igreja quando esta obedece à visão missionária. O poder aqui está associado à nossa obediência. O poder aqui está associado ao nosso testemunho do Redentor da promessa. O Espírito de Deus é missionário e o seu poder é um poder também aqui missionário. Nós temos aqui uma fundamentação para a nossa obra missionária, o poder do Espírito Santo. À nossa volta nós vemos algumas denominações mais entusiastas, para não dizer neopentecostais, que sempre estão atrelando este poder a sinais, atrelando esse poder a coisas sensacionalistas, mas o poder aqui, meus irmãos, disponível à igreja, é um poder relacionado a fazer discípulos, um poder associado a
o trabalho da obediência missionário entre todos os povos da terra. Esse é o poder de Deus. Esse poder está disponível, então, ao obediente. A obediência aqui é ser testemunho de Jesus em todo lugar, e diz aqui o texto, ao mesmo tempo. Nós vemos aqui em Atos 1:8 uma espécie de índice do que vai ocorrer o tempo inteiro e do que o Lucas também vai narrar em seu livro, aqui, ali e acolá. Ser testemunha de Jesus ao mesmo tempo, aqui, ali e acolá. E a sequência de Lucas aqui é muito proposicional, né? É muito interessante como Lucas vai registrando o seu livro. Por exemplo, nós temos nos capítulos 1 e 2 a capacitação do Espírito Santo. Nós temos nos capítulos 3 a 7 o testemunho da igreja em Jerusalém. Nos capítulos 8 a 11, o testemunho na Judéia e em Samaria. Nos capítulos 13 a 28, testemunho até os confins da terra. No capítulo 2, nós vemos aqui o Pentecoste acontecendo em Jerusalém, e depois nós vemos um Pentecoste acontecendo entre os gentios no capítulo 10. Olha que interessante. E mais tarde nós vamos ver, entre aspas, aí, o último Pentecoste, lá entre os crentes efesinos, na Ásia. Quando Paulo chega ali na sua última viagem missionária, retorna a Jerusalém e depois chega até Roma. Eu creio que as outras viagens pós-terceiras são desdobramentos dessa terceira, mas é interessante como que as coisas ocorrem de uma maneira muito proposicional, porque o último Pentecoste, o quarto, ocorre exatamente na última viagem missionária do apóstolo Paulo, lá na Ásia. Diz a palavra de Deus, tanto quanto, ou seja, é uma indicação de concomitância, né? Ao mesmo tempo aqui, ali e também lá. Quando cheguei lá para pastorear Nazaré, nós já tínhamos a nossa congregação, e a nossa congregação, isso há 19 anos, já tinha uma visão missionária, enquanto a sede não tinha. Cheguei na congregação, eles mandavam R$50, exatamente isso. Enviavam há 19 anos R$50 para um missionário lá na Bolívia, um boliviano mesmo, um pastor lá na Bolívia, chamado Solano Flores. A Sexta Igreja também o ajudou por uma boa temporada. A nossa congregação ajudava com R$50 para aquele trabalho. Olha, bem interessante. A nossa congregação, sempre dependente da sede, uma congregação muito humilde, aquilo, meus irmãos, alavancou o ministério missionário em Nazaré. Eu trouxe aquela ideia da congregação para Nazaré, e hoje a gente tem até um envolvimento razoável, né, em termos financeiros, com comissões e mais orações. O nosso sonho é, no futuro, enviar alguém, nosso mesmo, do nosso meio, mas a gente já tem um envolvimento considerável, mas nós começamos através de uma congregação que precisava do apoio da sede. Essa concomitância aqui é maravilhosa, aqui, ali e acolá, sem esperar virem recursos com os quais nós podemos fazer o trabalho missionário. Então, meus irmãos, a congregação abrindo o apetite da sede, interessante. E aí, se nós pensássemos naquela ocasião, nas necessidades financeiras lá do Belmonte, nós jamais teríamos começado o nosso envolvimento missionário. Então, Deus tinha um propósito nisso, certamente, né? Então, o poder do Espírito Santo, creio que entrou também no coração do Dr. Lucas, que escreveu tanto o Evangelho quanto esse livro histórico. E, diga-se de passagem, segundo Colossenses capítulo 4, verso 14, segundo alguns comentaristas, o Lucas era um gentio. E é interessante que o Lucas, ele compartilha com o apóstolo Paulo na segunda e terceira viagens missionárias. Lucas está andando com ele não somente está escrevendo o que ele está ouvindo de pregação, mas ele está experimentando todo aquele poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E ele é um gentio, ele vibra com essas narrativas, certamente, aqui do livro que ele escreveu. Em terceiro lugar e último, dos versos 9 até 11, nós temos aqui que as testemunhas de Cristo aproveitam todo o tempo que lhes resta. As testemunhas de Cristo não são mais nacionalistas. As testemunhas de Cristo têm um ponto de partida, o poder do Espírito Santo, para ser testemunha.
E aí agora nós temos dos versos 9 até 11, as testemunhas de Cristo aproveitam todo o tempo que lhes resta. O versículo 8, nós temos uma adversativa, mas não se preocupem com datas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não se preocupem com isso. O que nos compete agora está aqui, mas ser testemunhas. Meus irmãos, é uma consequência imediata de se ser batizado pelo Espírito Santo e se ser cheio do mesmo Espírito. Vocês testificarão a minha morte e a minha ressurreição o tempo inteirinho. O versículo 10 diz assim para nós: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Fico olhando aqueles discípulos, observando Jesus se retirando, sendo ascenso aos céus. Fico pensando assim, que saudades do nosso Senhor, que saudades do nosso Redentor. Eu fico pensando se nós fixássemos também o nosso olhar em nosso Redentor. Observe bem a cena de Estevão, lá no capítulo 6 e 7 de Atos, quando ele é apedrejado, quando ele é martirizado, ele olha para o Redentor que está em pé como que defendendo o seu servo, como sendo o seu advogado, o seu defensor. Então a igreja olha para as alturas, meus irmãos, mas a igreja não deveria apenas viver de excepcionalidades, de coisas sensacionais, como aquela cena maravilhosa, na qual eles observam o nosso Redentor sendo ascenso aos céus. Eles tinham que descer daquele monte e continuar a obra do Redentor, e continuar a obra do testemunho. Eles não podem ficar apenas observando os céus, precisam atuar na terra. Observem os céus, o Redentor, fixem os olhos nele, mas voltem para a terra e façam o trabalho que vocês precisam fazer como testemunhas do Redentor. E aí nós temos que a ascensão do Senhor é mais um combustível para o início dessa obra. O versículo 9 nós temos assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. É interessante que Jesus Cristo poderia ter desaparecido como fizera de outras vezes. Noutras vezes Jesus fugia, desaparecia, autoridades queriam colocar as mãos nele, mas de repente ele fugia daquelas autoridades, desaparecia. Mas aqui, meus irmãos, Jesus faz questão de ser assunto aos céus, na presença deles, para eles observarem, para eles colocarem isso no coração, que ele está cumprindo todas as etapas. Esse Redentor prometido em todo o Antigo Testamento cumpre o seu estágio de humilhação e o seu estágio de exaltação. A obra está pronta, eu estou sendo assunto aos céus e vocês devem continuar. E é interessante que nesses momentos, nesses dias, nesses últimos dias, Jesus também lhes prometera: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês mesmos. E ele voltou daí a 10 dias, ele foi assunto, ele ressuscitou 40 dias ensinando-lhes as Escrituras, o reino, e aí 10 dias ele é assunto aos céus depois dos 40 dias, e depois de 10 dias ele volta novamente. Ele volta agora através do Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, para estar com eles permanentemente. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo que nós devemos focar em Jesus Cristo, nosso Redentor, que cumpriu todas as etapas que lhes eram destinadas, ao mesmo tempo nós devemos também pensar que Ele voltará. Isso deve ser combustível para o nosso trabalho missionário. Ele voltará. E eu gostaria que Ele voltasse breve, né? Eu sei que nós só temos 636 Bíblias traduzidas na sua própria língua, Bíblias completas. Isso é o depoimento lá do nosso irmão Agripino. Nós temos mais de 7.000 línguas e dialetos e nós temos apenas 636 Bíblias completas em seus próprios idiomas. Mas eu gostaria tanto que Jesus voltasse no nosso tempo, que isso servisse de combustível para nós também. Olha o versículo 11, meus irmãos: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós
foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir, sempre pensando também que ele voltará. Isso precisa ser o nosso combustível. Nós devemos pregar o Evangelho, não somente porque Jesus veio e cumpriu as profecias do Antigo Testamento, o Redentor veio, a promessa veio, mas porque ele voltará. Isso precisa ser a nossa motivação também, meus irmãos, além de uma vida possuída pelo Espírito Santo. A gente tem pensado muito em poder para fazer a obra, mas deveríamos pensar também na volta, no retorno do Senhor Jesus Cristo, e crer nisso, é uma promessa, e Ele vai cumpri-la, meus irmãos, e Ele voltará. Eu fico pensando como isso poderia ser uma grande motivação para a nossa pregação hoje. Nós temos pensado muito no aqui e agora, nós não temos pensado muito no além. Talvez você pensasse como alguns crentes, que andam muito numa perspectiva socialista, para não dizer marxista. Mas isso é alguma coisa que aliena os crentes, ficar pensando nas coisas do céu, ficando pensando na volta de Jesus, pensando que ele vai voltar, isso é muito alienante. Mas eu li uma vez em C.S. Lewis, eu não sei qual livro dele, eu tenho anotado em algum lugar, ele disse uma coisa interessante, que os crentes que mais pensaram nos céus, foram os que mais fizeram na terra. Os crentes que mais pensaram na volta do Redentor, foram os que mais fizeram aqui na terra, foram os que mais pregaram, foram os que mais testemunharam de Cristo com a sua fé. A gente precisa olhar para o nosso Redentor, que cumpriu todas as etapas, mas também agora observar que Ele vai voltar, e nós devemos crer nisso. Diz, o versículo 9 diz, assim virá. Possivelmente, uma referência particular, a maneira como ele subiu. Ele vai voltar como? Assim, entre nuvens. Ele subiu nas nuvens, ele vai voltar também nas nuvens. Eu quero concluir. O versículo 11 diz assim: varões galileus. Varões galileus. Olha que interessante. Os 11 apóstolos presentes àquela reunião, aquela última reunião, irmãos, eram da região da Galileia. E a Galileia, que é chamada lá no capítulo 9 de Isaías, Galileia dos gentios, a terra que estava em trevas, viu uma grande luz. Voltemos a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações na terra, passemos pelos profetas todos, passemos pelos salmos. Vocês precisam ser uma bênção dentro de casa, mas fora de casa também. Em ti serão benditas todas as nações da terra, varões galileus, Galileia dos gentios. E Lucas era também um gentio, para o qual o Senhor Jesus veio. Lucas, um gentio, escrevendo sobre a explosão missionária além mar, até os confins. O Pedro precisou entender um pouco mais sobre isso lá na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos. Irmãos, nós não fomos chamados apenas para pertencer a Cristo. Seria muito cômodo. Hoje parece que é politicamente correto ser evangélico, ou ser crente. Nós não vemos aqui um modismo. Não é uma moda nova que está pegando aí na praça, ser crente ou ser evangélico. Aqui é um modus vivendi. É uma experiência com o Redentor. É uma experiência com o Espírito Santo que habita em nós permanentemente e que alavanca o nosso coração, nos dando essa visão missionária e nos fazendo correr a tempo e fora de tempo, porque o Senhor voltará para sermos suas testemunhas. Eu creio que antes de fazermos alguma coisa na igreja, sermos ativistas, mexermos para lá e para cá, antes de fazermos, nós devemos pensar, como diz o reverendo Ronaldo Lidório, numa de suas palestras lá no seminário. Antes do querigma, proclamação, nós devemos pensar no martúria. Testemunhas de Jesus, um modus vivendi, uma maneira de viver. Não apenas um modismo, mas uma maneira de viver encarnada em nossos corações. O Redentor veio, nos salvou. E Ele quer que nós sejamos continuadores daquela obra que Ele começou lá em Abraão, para que em nós, através de nós, da igreja, representando o nosso Senhor, sejam benditas todas as famílias da terra.
Que Deus nos abençoe. Amém. Esse poder prometido, aí no verso 8 do capítulo 1, foi derramado. E, primeiramente, como Lucas mencionou, em Jerusalém. E no capítulo 2, eu gostaria que você abrisse. Eu não vou continuar a pregação do reverendo Renê, não, tá? Só estou ensejando o momento aqui para a profissão de fé e o batismo da nossa irmã Eliana. Mas no capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E aí eu friso aí, nesta manhã para a gente, verso 47, que diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Vamos ler o finalzinho? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus, nessa manhã, de uma forma oficial, acrescenta mais uma pessoa no reino dele. Eu digo de uma forma oficial, quando a gente fala eclesiasticamente, administrativamente. Mas esse acréscimo, ele certamente ocorreu antes deste dia 22. Porque nós cremos que quando uma pessoa, ela publica a sua fé, ela declara a sua fé em Cristo Jesus e se arrepende dos seus pecados, o ato do batismo, do derramar água sobre a sua cabeça, certamente é precedido pelo que já ocorreu dentro do interior da pessoa. É com muita alegria que nesta manhã eu quero chamar aqui à frente a minha irmã Eliana Maria Baroni de Souza. Dá para sustentar as pernas aí? Vai. Você não vai cair não, né? Então tá bom. Ela falou que está tremendo aqui, mas ninguém está percebendo, só porque eu falei. Tá bom? Minha irmã, eu quero fazer algumas perguntas para que de forma pública a irmã pudesse responder. Mas antes disso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou que seus servos fossem com Ele, na verdade, um só corpo, unidos com Ele e também com outros. Porque a cruz, quando nós olhamos, ela é tanto vertical, apontando o nosso relacionamento com Deus, como também ela é horizontal, que aponta o nosso relacionamento com pessoas, com vidas, com gente. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versos 32 e 33, diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, diz o Senhor, também eu confessarei, ou melhor, o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Romanos 10, 10, que é uma carta que nós estamos estudando aqui, você tem vindo toda quinta, diz que com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, diante disso, minha querida, eu passo a fazer algumas perguntas para que, diante dos familiares que estão aqui presentes,
dá quase uma igreja, deve ter uns 30 aqui, né? E diante também dos seus irmãos aqui, e você pudesse responder: Eliana, você crê em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Creio. Você também confessa que as Escrituras Sagradas, eu me refiro ao Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Você também confessa que você foi concebida em pecado? Davi mesmo, lá no Salmo 51, ele diz isso, que foi concebida em pecado me concebeu a minha mãe, e que por natureza você é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinada, pelo contrário, antes a amar aquilo que a lei de Deus condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Ou seja, você confessa que foi concebida em pecado? Confesso. Você também confessa firmemente que o sangue de Cristo te purificou de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que foi pregada aqui nesta manhã, e que Jesus, na verdade, dá todo o que pede? Confesso. Por último, minha querida, você sinceramente está arrependida de todo pecado, de todo mal que tem feito diante de Deus e resolvido fazer diligentemente o uso dos meios de graça? E por meio de graça nós lembramos que é a leitura da palavra de Deus, a meditação, o colocar em prática, a oração, tomar a ceia do Senhor. O que você está fazendo, batizando-se nessa manhã? Você promete fazer uso destes meios de graça para a tua santificação? Prometo. Amém. Nós vamos então orar e passar assim então ao batismo da nossa irmã. Senhor, nesta manhã, é uma manhã de muita alegria, porque nós podemos ver a obra do Senhor se cumprindo, a promessa do Senhor sendo realizada, que o Senhor chamaria dia após dia os que o Senhor mesmo escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Nessa manhã, a Eliana receberá, Senhor, o batismo, o derramar de água sobre a sua cabeça, esse sinal externo de uma graça interna já recebida. Que o Senhor continue santificando a tua filha, com a tua palavra, com o teu Espírito e com os meios de graça que o Senhor disponibiliza à tua igreja, ao teu povo, para que por meio delas sejamos, ó Deus, fortalecidos até o dia da volta do Senhor, que aguardamos ansiosamente. Amém. Reverendo Renê, o senhor pode me ajudar, por favor? Obrigado. Baixa só mais um pouquinho, baixa só um pouquinho. Obrigado. Eliana, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que você seja uma bênção para a sua família que está aqui presente. Que continue a testemunhar daquilo que Cristo fez e tem feito na tua vida. Que você seja testemunha para seus vizinhos,
para aquelas pessoas as quais no decorrer dos anos travaram uma amizade, um relacionamento, e que o poder do Espírito do Senhor e que o poder do Evangelho esteja sempre nos teus lábios, em tuas ações, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Deus vivo, muito obrigado por acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos pelo poder do Evangelho, pela boa notícia de salvação, a notícia de que nossas obras, nenhuma delas é capaz de nos salvar, é capaz de nos tornar aptos à presença do Senhor. Mas obrigado porque Jesus Cristo cumpriu cabalmente a justiça em nosso lugar. E diante de Ti, fomos considerados justos por meio do Teu Filho. Obrigado, Pai, pelo trabalho regenerador do Teu Espírito Santo, trazendo novas disposições ao coração, ao interior da vida da Tua serva. E que ela continue, Senhor, nessa santidade progressiva. Ela nunca será perfeita aqui nesta vida, nesta terra, mas que ela persiga e possa persistir numa santidade de ser santo como Tu és santo. E que diante das suas fragilidades, dos seus pecados, ela possa se arrepender e confessar. E sempre fazer caminhos retos para os pés, para que seus joelhos não sejam trôpegos nesta caminhada de peregrinação aqui. Muito nos alegramos, Senhor, nesta manhã, e nos regozijamos pela vida da Tua serva, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado. Só aqui um pequeno relato. Essa minha irmã aqui, ela procurava na internet uma igreja presbiteriana, porque o seu esposo, Faraide, que eu já vou apresentar, esse meu amigo ali, foi batizado pelo reverendo Obedes. Não foi isso, Faraide? Fica em pé aí, Faraide, por favor. Eu sei que você não tem constrangimento. Esse é o esposo da Eliana, um querido meu, foi batizado pelo reverendo Obedes. Isso em qual cidade? Dom Cavate. Dom Cavate. Pode sentar, depois eu te chamo. Foi batizado e Faraide já conhece o Evangelho, batizado pelo reverendo Obedes, e a Eliana procurou então uma igreja presbiteriana pela internet, mais próxima da casa dela, que ela mora aqui no Santa Efigênia, deu a sexta igreja. E ela chegou numa quinta-feira aqui, e quem recepcionou foi a Elisângela. Vem cá, Elisângela, inclusive dá um abraço aqui na tua irmã. A Elisângela recepcionou aqui na porta, e de lá para cá, pouco mais de um ano, a Eliana fez a classe aqui de catecúmenos, aprendendo as escrituras sagradas, as doutrinas extraídas da palavra de Deus, conhecendo um pouquinho da igreja que ela pertence agora oficialmente. E é com muita alegria que hoje a gente então recebe essa irmã por pública profissão de fé, pelo batismo. E como eu disse, ela trouxe dá para montar uma igreja, gente. Queria que todos os convidados da Eliane fiquem em pé, por favor. Estou falando a verdade ou não estou, gente? Olha só, estou achando legal o pessoal lá da galeria com o pescocinho assim para olhar vocês. Ô, gente, se eu for citar nome por nome aqui, né, nós vamos ficar até 10 horas, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito mesmo. Você não sabe a alegria quando nós estávamos nos encontrando as últimas quintas-feiras aqui para fecharmos a data, tudo que precisava, e ela falou: pastor, vou trazer umas 20 pessoas. Aí daqui a pouco, pastor, 30. Eu falei: gente, vamos fechar a igreja só para você e sua família, os amigos, né? Mas ela: não, vamos compartilhar com todo mundo essa alegria. Então, olha, é com muita alegria que nós recebemos vocês aqui nessa manhã. A família. Faraide, vem para cá um pouquinho. Tá? Família, filhos, tem aqui netas, olha lá, rindo para a vovó. Então,
Deus abençoe a vida de vocês e fortaleça a vida de vocês, tá bom? Podem sentar. Esse aqui é o Faraide Lopes de Souza, batizado pelo reverendo Albedes. Isso. E minha oração, meu irmão, é que você um dia esteja aqui junto conosco, junto com a sua esposa. Amém? Então tá bom. Deus abençoe, tá? Podem sentar. Obrigado. Mais tarde estaremos juntos. Quero chamar aqui também à frente, nós estamos recebendo hoje a nossa irmã Daniele Mulatinho dos Santos e seus filhos Mateus Santos de Carvalho e Laura Santos de Carvalho. A Daniele, juntamente com seus filhos, estão sendo recebidos por transferência, artigo 16, a letra E. Está completando agora, esse mês de outubro, 1 ano que a Daniele está aqui conosco, juntamente com o Mateus e a Laura. Não é isso, Mateus? Não é isso, Laurinha? Estão nem entendendo o que eu estou falando, mas estão concordando. E oficialmente nós estamos recebendo hoje a Daniele. Daniele, que Deus também continue te abençoando aqui, que você possa frutificar tanto dentro como fora também, como eu creio que já tem feito. Cláudio está aí? Não, né? Cláudio é o esposo, ele congrega na Maranata, e pensei que ele estivesse hoje aqui pela manhã, mas deve estar lá na igreja. Mas queremos dizer que é com muita alegria que a gente recebe aqui nessa manhã. E que, mais uma vez eu repito, Deus possa te abençoar aqui. Vamos orar. Pastor Tiago, chega para cá, meu irmão. Agradeço a Deus pela vida da Daniele, do Mateus e da Laura, a chegada deles aqui, oficialmente, no nosso meio. Senhor nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, que antes da fundação do mundo chamou os teus e os congrega, geração após geração. Agradecemos a Deus porque aprova o Senhor um dia, 52 anos, formar esta igreja e ano após ano, década após década, o Senhor tem, ó Deus, formado aqui famílias, o Senhor tem trago, ó Deus, com graça, com misericórdia, pessoas para congregar aqui, para darem frutos e para depois serem semeados, ó Pai, através desse Brasil e deste mundo. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de ter a Daniela e os seus filhos aqui conosco. Ó Deus, que, em primeiro lugar, possamos, ó Deus, como corpo unido em Ti, recebê-la, e não somente nesse momento oficial, mas também, ó Deus, ampará-la, cuidar dela, dos seus filhos, que os seus filhos possam crescer, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, ó Deus, vivendo uma comunhão com os demais filhos que aqui estão, ó Deus, ela ser cuidada pelas mulheres, pelas mães, e ó Deus, sentir aqui também o privilégio de ser usada por Ti, ela e os seus filhos. Nós Te agradecemos imensamente por esse privilégio, e que o Senhor cada vez mais, ó Deus, nos mova a fim de levarmos a Tua palavra, para que essa igreja não somente cresça em número, mas para que essa igreja expanda, tal como ouvimos a Tua ordenança hoje, mais uma vez, para que possamos produzir cada vez mais filhos, igrejas, congregações, aonde o Teu nome seja glorificado. Louvamos ao Senhor por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.